sobre o 5º livro da série Mediadora, que é Assombrado. E nele vamos ter Jake finalmente na faculdade, e Susana tendo aquela dúvida se realmente aconteceu o beijo entre ela e Jesse. Vamos ter também a questão do Paul, dele estar estudando na mesma escola que Susana. E vamos ter a questão do novo amigo de Jake, que ele tem um encosto, que é o irmão dele que faleceu há pouco tempo. Então, essa série de coisas acabam se tornando um enredo dessa história de Assombrado. E Susana passa a ter mais... as coisas vão se tornando um pouco mais difíceis para ela. Porque apesar de ela ter resolvido o caso de Jesse no final do livro anterior, e meio que ela esperava que a relação entre eles melhorasse, bem, isso não aconteceu. Além do fato que Paul está estudando na mesma escola que ela, coisa que ela não suportaria, e ele meio que fica no pé dela para que ela aprenda as coisas referente aos deslocadores. E nisso, o Paul ele tem tudo num livro que foi escrito por um cara lá, que eu esqueci o nome, mas que na verdade é o próprio avô dele. Só que esse avô, ele meio que é considerado louco, já por ele ter demonstrado todas essas ideias e tal, do que ele tinha, do que realmente acontecia com os deslocadores. Então, quando ele colocou a boca no trombone sobre o dom que ele tinha, ninguém acreditou nele, o que era óbvio. Mas meio que fez com que o filho dele, que é o pai de Paul, mudasse o sobrenome de todo mundo, para que eles não fossem rotulados como assim, tendo uma ligação entre eles e o velhote lá, o velhote louco. Já esse amigo de Jake, meio que ele aparece na casa de Susana para jantar, e daí Susana ela percebe que ele tem um encosto, que é o irmão dele. Então ela começa a conversar com o fantasma, explicar pra ele que ele morreu e tal, só que ele não aceita. Ele acredita que não era pra ele ter morrido, quem na verdade era pra ter morrido era o irmão dele, já que foi uma questão de afogamento. Há também uma coisa muito interessante que acontece lá no livro, que é Brad, ele fazer uma festa na piscina, na casa deles, porque finalmente Andy, o pai das crianças, ele conseguiu finalizar a obra, e Brad tem a grande ideia de fazer uma festa na piscina e convida todo mundo. Porque os pais dele, que seria a mãe de Susana e o pai dele, né, eles vão pra enfim, eles não passam a noite em casa, e Brad decide dar essa festa. Susana até pensa em dedurá-lo, só que Brad também sabe sobre Jesse. Não só Brad, como Cici, como Adam, como Jake. O único que realmente sabe assim, sobre essa pessoa, ou que teria alguma ideia, seria o David. Mas acho que ele não acaba ligando as coisas. Enfim, aí o Brad decide dessa grande festa, e tá lá a Susana no quarto dela, querendo não participar da festa, porque é óbvio que ela não vai participar de uma coisa preparada por Brad. E então ela meio que não espera quando Paul bate lá não bate, na verdade ele não bate, ela tá tendo uma conversa muito séria com Jesse, e é nesse momento em que o Paul abre a porta e se depara com os dois. E é nesse momento que Jesse fica muito irritado. Primeiro, porque ele não bateu a porta. Segundo, porque é o Paul. E terceiro, ele não sabia de nada do que realmente estava acontecendo na vida de Susana. Primeiro, porque Susana não contou pra ele sobre a questão dele ter começado a estudar na mesma escola que ela, de estar aprendendo sobre deslocação, né, sobre os deslocadores com ele também.
Isso meio que deixa Jesse muito furioso, somado ao fato que Paul começa a provocar, porque Paul é um cara que provoca demais. Então, claro e evidente que Jesse meio que perdeu a paciência dele. Então os dois começam a brigar dentro da escola, ou dentro da casa de Susana, e há uma série de problemas e tal. E isso meio que atrapalha tudo, porque na verdade dá a entender que que Paul é que tá tendo um problema e meio que tá assim, tendo algum lapso nervoso, algum problema no sistema dele. Quando na verdade é Jesse e ele que estão brigando. Então Susana, ela tem um momento que pede pra vocês parem e tal. E todo mundo começa a dizer, vocês? Como assim vocês? Então tá lá os dois brigando. E Paul ainda continuando a provocar Jesse esmurrando ele e toda aquela confusão. Então Susana tem a grande ideia de se deslocar pra poder chamar a atenção do Jesse. Então quando ela se desloca, o corpo dela cai no chão. No fim eu sei que ela acaba resolvendo a situação dela com Paul, entre aspas, porque Paul na verdade quer salvar a vida de Jesse. E isso já acontece no 6º livro, que é Crepúsculo. Então acontece que Susana, ela acaba fazendo as pazes com Jesse, então os dois se resolvem e eles finalmente ficam juntos. Ela consegue resolver o caso do Neil, que é o irmão morto, que é o irmão fantasma do amigo de Jake. E tem a questão do Paul, que ainda ficou meio que inacabada. Então já no 6º livro, que é Crepúsculo, vemos Paul no meio de um leilão na academia. E quem tá lá com o martelinho para poder fazer toda a apresentação do que vai ser loado é o pai de Susana, que é o Andy, o padrasto na verdade. Então Paul ele acaba encontrando uma das peças que pertenciam a Diego. A Diego, que foi o cara que matou Jesse há 150 anos atrás. Então quando Então quando o Paul ele pega esse objeto, Susana teve a grande ideia. Susana tem noção do que ele realmente pretende fazer com aquilo. Na verdade, esse objeto é a é a chave para ele poder ir para o tempo de Jesse, para poder salvar a vida dele. Acreditem, se caso ele salvar a vida de Jesse há 150 anos atrás, Susana não poderia ter conhecido Jesse como fantasma. Então ela tenta impedir isso, não só ela, como o próprio Jesse. Primeiro porque Jesse não quer papo com Paul, e segundo porque ele gosta de Susana. Ele não na verdade, acredito que ele pensou da mesma forma. Porque como o livro é feito na narrativa em primeira pessoa, de Susana, então não tem como a gente saber desse ponto de vista de Jesse. Entretanto, a gente vê o ponto de vista de Susana e ela tenta impedir toda a situação, mas ela acaba indo pra lá, pro tempo de Jesse, junto com Paul. Junto com Paul não, na verdade ela acaba encontrando Jesse antes mesmo de encontrar o Paul. Então, Paul tá lá 150 anos atrás, no mesmo lugar, né, que é a hospedaria, que é a casa de Susana. E ele meio que segue de Diego de Silva. Só que Susana tenta explicar a Jesse humano, que Jesse humano, Susana descreve que ele é um homem muito mais bonito, mais... Vocês me entendem, né? Enfim,
Aí Paul, ele acaba seguindo Diego pra encontrar Jesse e tentar salvá-lo. Só que Susana já está lá com Jesse e meio que ela explica pra ele toda a situação, já que Jesse encontra a Susana toda lá amarrada e tal. Enfim, faz um pouco de tempo que eu li, mas tem algumas coisas que eu recordo. Eu sei que ela consegue salvar a vida de Jesse. Jesse consegue matar Diego de Silva, mas... Eita, tô dando um spoiler. Enfim, eu sei que Jesse consegue resolver a situação com Diego de Silva. Susana consegue salvar Jesse, mas ao mesmo tempo ela não consegue salvar. Então eu sugiro que vocês leiam o livro. Apesar de ter sido lançado há alguns anos atrás, acho que há uma década atrás, mas é um livro que vale muito a pena, tá? Eu não vou contar tudo porque spoiler não dá, né, minha gente? Mas espero que vocês gostem do livro, da resenha também. E fiquem ligados no Tracinhas, porque aqui a gente vai traçar de tudo, tá? Vai ser série, livros, filmes, jogos, enfim, vai ser uma série de coisas, porque a gente papa de tudo. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessas 3 partes dos vídeos. E agradeço, tá? Por tudo. Tchau. Beijão.